Há algumas semanas, gente, temos visto inúmeros protestos nos Estados Unidos e no Brasil. E junto a isso, as redes sociais e a grande imprensa também têm falado muito sobre a grande participação de jogadores da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americano, nas manifestações por lá. E junto a isso, na baixa participação e pouco envolvimento de jogadores de futebol profissional nas manifestações aqui no Brasil. Bom, gente, para mim, isso pode, de alguma forma, ser motivado pelo quê? Por desinformação, ignorância e pouco entendimento sobre a história do seu país. O que muitas vezes se explica, para falar dos jogadores do futebol profissional aqui no Brasil, por uma educação precária que muitos desses atletas tiveram. Bom, gente, é bom frisar que tanto atletas de futebol aqui no Brasil, quanto atletas de basquete lá nos Estados Unidos, em linhas gerais, possuem origens humildes, como parte significativa da nossa população. Sendo assim, tiveram uma educação precária também, né? Porém, quando esses atletas encontraram o esporte, há uma grande diferença no modo como isso é tratado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E está envolvido com o quê? Com a formação básica desses atletas. Certo, gente? E para falar um pouco disso, eu deixo uma sugestão para vocês. Para vocês que gostam de séries, documentários sobre esporte e atletas, fica uma dica aqui. É o documentário sobre a vida de Michael Jordan, o grande, lendário jogador de basquete. E nessa série, eles falam muito do modo como o Jordan se desenvolveu tecnicamente para a prática do basquete, mas junto a isso também teve uma boa formação escolar. Sim, por quê? Porque lá nos Estados Unidos as categorias de base do basquete estão ligadas diretamente com instituições de ensino. Isso é importante de se falar, com escolas e faculdades, né, e universidades, o que não acontece aqui no Brasil. Em geral, as categorias de base ou as escolinhas de futebol, como chamamos aqui, né, tampouco motivam, né, ou disponibilizam boas estruturas para os seus jovens atletas, né? E lá não. Lá, para que você possa disputar um campeonato, seja quando jovem ou quando na faixa dos 18 anos ou quando acima dos 18 anos, necessariamente você tem que estar estudando na escola secundária, na universidade e até você poder alcançar, né, ter a possibilidade de alcançar a NBA. Então esses atletas muitas vezes, né, têm uma boa formação básica e inclusive estudam, né, fazem cursos superiores antes de chegarem à NBA. O que possibilita a eles estudar muito mais da história, né, do seu país, a formação dos seus países, a história da política nos seus países, e aí sim tomar partido e optar por ir ou não, protestar ou não, se pronunciar ou não sobre um caso de racismo, sobre um caso que o seu presidente fez e que ele não gostou, que o seu governador fez e ele não gostou, enfim, de se manifestar politicamente. Já os atletas por aqui, muitos tampouco terminam o ensino médio, né? Muitos largam a escola para poder se dedicar ao futebol, o que causa essa defasagem na educação, né? Nessa formação básica. Isso denota muito as diferenças entre Brasil e Estados Unidos no tocante ao modo como eles entendem o esporte e a educação. A formação básica, o investimento em educação, a motivação para que as pessoas estudem, busquem o conhecimento, o incentivo deve ser um dos pilares de um país. Pilares que de alguma forma devem estar, no mínimo, esquecidos aqui no Brasil. Gente, um abraço a todas e todos vocês.